nasceu minha filha, que agora está com 12 anos, e foi quando eu comecei a fotografar. Comprei uma máquina fotográfica e comecei a fotografar incessantemente, assim. Ela e o mundo, e fui descobrindo essa coisa desse olhar fotográfico. E aí depois começou a coisa das realizações dos curtas na faculdade e tal, e aí eu, por já ter alguma intimidade com essa coisa da máquina, da fotografia, do enquadramento, eu comecei a ajudar os amigos. Vamos fazer um filme comigo, vamos e tal. Eu comecei a ajudar a trabalhar com as outras pessoas, assim, aí, e foi se tornando um prazer, assim, porque tem um debate em torno da imagem, como é que a gente faz, como é que filma isso, como é que filma aquilo, como é que enquadra, como é que ilumina. E essa coisa fui meio começando a trabalhar isso, assim, sem ter essa consciência de que eu estava sendo um diretor de fotografia, ou que eu ia ser um diretor de fotografia, era mais uma coisa do processo do filme, fazer o filme, né? E aí começaram a me chamar pessoas que eu nunca conhecia mais, que tinham visto algum filme que eu tinha feito. Eu vi que filme você fez, vamos fazer o meu também e tal. Aí as amizades começaram a surgir por conta do trabalho, não o trabalho por conta da amizade, né? E aí eu acho que nesse momento eu comecei a virar diretor de fotografia. E assim, até hoje eu sempre sinto que estou aprendendo, assim, é sempre vai apurando as coisas que a gente vai se desdobrando, né? Você desdobra essa relação com a luz, com a equipe, com a decupagem, com a montagem, né, com o movimento. Acho que hoje eu estou num momento de descoberta dessa relação mágica com o ator, assim. Talvez depois dos atores, talvez eu chegue na cor. É uma coisa que eu ainda estou tateando, assim. Eu converso às vezes com outros diretores de fotografia e eu vejo que eles têm uma relação com esse trabalho de cor que é incrível, assim, de como, de que cor, em que momento, assim, que eu acho que eu ainda não consegui ainda trabalhar isso num nível tão profundo, assim. Eu fico sempre, hoje em dia também tenho passado por vários momentos dessa coisa da finalização dos filmes e tal, e tem sempre esse trabalho da marcação, da cor, de onde chegar com essa cor, e pra mim, assim, é sempre meio nebuloso. O que eu tenho feito ultimamente, assim, até para tentar desenvolver isso, é uma coisa de conversa com os diretores de arte, assim, porque eu acho que eles, muitas vezes, têm um trabalho de pensar essa palheta de cor e tal, que é muito bom para mim, assim. Nossa, olhar são tantas coisas, né? Tem uma coisa, tem uma cumplicidade, eu acho que passa pelo corpo, sabe? Passa por um clima que se estabelece no set, sabe? Por um respeito, por uma concentração. Tem uma comunicação que se dá, que às vezes não é da fala, né? Se tem um respeito ali, mútuo, sabe? Seu pelo ator, pelo espaço dele, pelo lugar que é dele. É muito delicado, assim, eu acho isso. Essa relação, né, de entrega das duas partes, assim, e desse olhar, a forma como os corpos se organizam diante da câmera, onde você se coloca de acordo com o corpo do ator naquele espaço, assim, né? São uma série de decisões muito importantes e muito sutis, assim, que você vai tomando de acordo com o todo ali, né? Junto com o diretor, mas é sempre uma atenção, uma concentração e uma sintonia que é muito delicada, assim, acho muito sutil. Muitas vezes o diretor de fotografia tem uma relação com a imagem, com o quadro, com a luz, com a cor, mas às vezes falta um trabalho de somar uma imagem com a outra para construir uma cena. Eu acho que isso às vezes atrapalha no fluxo do filme, né? Então acho que se você consegue entender o filme como uma sequência de imagens que se completam, que fluem de um lugar para outro, eu acho que isso é muito importante, assim. Então, e eu acho que é outra coisa que é essa, dessa relação, dessa criação dessa atmosfera no set, assim, também, que pra mim sempre foi muito importante. Eu acho que isso tem a ver com o fato de eu realmente nunca ter, antes de tudo, pensado em ser diretor de fotografia, e sim realizador de filmes. Eu acho que essas coisas se conectam com essa realização, né?
essa sensibilidade na hora de construir a atmosfera do set, essa decupagem, essa construção da cena como um todo, para além do enquadramento de um plano. Já me sinto um pouco mais próximo, assim, mais um trabalho já com mais atenção já para essas coisas. Acho que tem casos e casos, né? Tem diretores de fotografia excelentes que trabalham, inclusive, tudo isso que eu falei de montagem, de uma atmosfera de set, mas que querem só fotografar e que talvez se coloquem num lugar um pouco mais distante do diretor, por talvez não terem uma vontade de trabalhar com ator, por não terem vontade de trabalhar com dramaturgia. Mas acho que também tem diretores de fotografia, e tem vários diretores que inclusive fotografam, né, seus filmes, e tem diretores de fotografia que dirigem casualmente, né? Acabou de falecer ano passado, esse ano mesmo, o Luiz Raulino, que era um grande fotógrafo, fotografou filmes importantíssimos, trabalhou com muita gente e era um realizador também, né? Um realizador de um cinema muito específico, muito radical e muito contundente, assim, que talvez nunca fosse se tornar um realizador, né, um diretor, essencialmente diretor, porque eu acho que não interessava ele dirigir qualquer coisa, né? Eu acho que o meu caso é um pouco parecido com isso. Eu não tenho vontade de dirigir qualquer trabalho, assim, não quero me tornar um diretor que recebe projetos para dirigir, não é esse meu intuito. Essa história de ficção e documentário é muito interessante, porque isso vem do começo do cinema, na verdade, né? Já começou, o primeiro documentário da história é o Flight, e é uma grande ficção, assim, né? O cara foi filmar lá os esquimós, e ficou lá filmando os esquimós, e quando ele voltou desse diário de viagem, ele acabou perdendo o material, porque queimou, e ele voltou 10 anos depois, ele juntou os restos dos filmes que ele tinha, para apresentar para pessoas que poderiam investir na viagem, para voltar para o lugar, para refilmar a história do esquimó, lá, a relação com o esquimó, e aí ele voltou 10 anos depois e os costumes dos esquimós tinham mudado bastante. Então ele reencenou coisas que eram do costume de 10 anos atrás. E ele trouxe, acho que pela primeira vez, um personagem que apresentava esse mundo, né, lá do esquimó. Então foram os primeiros traços da ficção, né, entrando nesses diários de viagem, nesses filmes de viagem. E aí surge o documentário. Então o documentário surge exatamente a partir da construção da linguagem, né? Da linguagem que a gente chama de documentário, mas que é muito parecido com a linguagem da ficção. Então eu acho que desde o começo da história do cinema está muito entranhada essa coisa do documentário com a ficção. No caso da gente, eu acho que eu fico pensando muito nessa história do documentário, nessa apropriação do mundo como ele se apresenta, pra gente pra perder um pouco o controle sobre o todo e para trazer da própria vida coisas interessantes que a gente já encontra para dentro dos filmes, das coisas que a gente quer contar com os filmes que a gente quer fazer. Eu trabalhei algumas vezes com o pessoal lá da Teia, com a Clarissa, com o Vécio, Marília, Serginho, e os 3 filmes que eu fiz com eles, todos trabalhavam com essa relação de trazer da vida, né, do mundo como já de alguma forma se apresenta, dar uma refinada nisso, escolher do mundo o que é interessante para trazer para dentro dos filmes. Que foi no caso do Céu Sobre os Ombros, A Foto Que Me Faz e o Girimunho. Girimunho teve uma pesquisa enorme do Elvésio até encontrar aqueles personagens, encontrar neles o que ele achava interessante, a história que ele queria contar, e ele trouxe da vida para dentro do filme, ou levou o filme até a vida daquelas pessoas. E é um processo mágico também, né? Que é diferente do ator que está ali preparando um personagem, construindo um personagem, mas ao mesmo tempo requer a mesma sutileza, a mesma relação de cumplicidade, de estar dividindo o espaço, dele estar se entregando para a câmera, de você estar ali respeitando o espaço dele, a presença dele.
para construir ali uma história, para contar uma história, construir esse filme, né? Eu adoro assim esse trabalho de documentário, porque eu acho que nele a gente tem que exercitar a nossa humildade, assim. Você vai para dentro da casa de uma pessoa, vai filmar ela vai se colocar para você, então você tem que ser obrigado a se colocar no lugar de humildade, né? Às vezes nesse esquema da ficção, por ser maior, por ter uma pressa, por ter um custo maior e por ter uma objetividade maior, eu acho que às vezes perde um pouco da humildade com a vida, com o tempo, com as outras pessoas que estão ali trabalhando. E esse esquema hierárquico às vezes vai, né, fazendo com que o que é mais bonito do cinema se perca, que é essa relação mesmo de generosidade, construção coletiva, de estar todo mundo junto ali, entendendo que está junto, entendendo que está construindo uma coisa junto. E aí eu acho que esse retorno pro documentário é sempre bom pra gente se colocar nesse lugar. Meu filme de formatura na faculdade, chamou A Folha que Cai. Pensei ele todo a partir da música do Satie. Vem aí o Conexão Arte 1.